Boa tarde, meu nome é Renata. Eu estou vice-presidente da associação. Eu conheci a Gisele em 2016, sou advogada contratual, tributarista. Foi quando eu comecei a navegar pelo direito autoral e pelo design, principalmente o design de mobiliário, design brasileiro. Estamos aí há 2 anos retomando essa associação de 2006, né, cumprindo todas as regras que a gente deveria cumprir para que ela voltasse ativamente. Deixa eu ver aqui, ó. Aí. A Brada, ela é um coletivo democrático de luta pelo design autoral brasileiro. A gente teve que iniciar ela, reiniciá-la, né, e discorrendo as finalidades, os objetivos que a gente pretendia. Ela começou da minha parte de uma adoração, de um encantamento. Lógico, eu sou advogada, então eu saio daquele mundo jurídico e venho para um mundo mais interessante, né? Apesar da luta ser árdua. A gente fez alguns pilotos, algumas buscas e apreensões para a gente entender o mercado, né? A gente conversou muito com as plataformas digitais, então a gente precisava começar, né? Então ela é um coletivo democrático e ela pretende reunir. Quem ela pretende reunir, a princípio, né? E eu sempre provocando a Gisele, eu gostaria de agradecer ainda por todo o fomento que ela me dá de informação. Para mim é como se fosse um doutorado em direito autoral, propriedade intelectual e o mercado que eu passo a conhecer. É muito interessante para mim como profissional e eu estou muito feliz de poder estar aqui, apesar de sermos hoje fundadores, que estamos atuando sem fins lucrativos, todos, né? Com investimento pessoal da Gisele. Então, por isso, estou vice-presidente, mas sou jurista e a minha atuação na Brada vai ser bem institucional e eu vou contar um pouco para vocês. Então, quando a gente foi escrever quem serão as partes, né, eu fui conversar, ela é uma instituição sem fins lucrativos, uma atividade democrática e coletiva dos designers, licenciados, licenciadores, fabricantes, revendedores, críticos, estudantes, e eu acredito que a gente ainda tenha mais partes nessa cadeia inteira na qual o design está inserido. Qual que é a primeira finalidade dela, né? A gente tem a legislação, então a gente pretende criar uma educação, a gente pretende promover e difundir a lei atual, a gente pretende atuar de forma coletiva, né, com os meios jurídicos que temos, em defesa ao design autoral e à propriedade intelectual. A questão dos meios eletrônicos, quando a gente começou a fazer alguns pilotos, né, eu chamo de piloto jurídico, porque a gente começou a deflagrar processos. A gente precisava ver como isso funciona juridicamente nos tribunais, nas varas especializadas, como temos em São Paulo, ou nos interiores. E depois desse piloto, a gente acabou que chegou à conclusão que existe uma vitrine, que são as plataformas, os marketplaces. E nisso a gente também buscou fazer um piloto, conhecemos uma empresa internacional que gera os relatórios dos nomes, né? Então, quais são as partes dentro desse comércio obscuro, né, o backstage da tecnologia da informação, que estão utilizando esses nomes. Então, a vitrine, a gente pretende desenvolver isso perante as plataformas, perante os marketplaces, essa informação. Defender os interesses coletivos dos nossos associados, né, perante as instituições públicas, privadas, nacionais, internacionais. Criar o selo Brada. Então, até conversando, a gente, além da placa, ter um selo que acompanhe a nota fiscal, né, porque a gente sabe que o produto contrafeito, falsificado, o trade dress, a cópia,
Hoje ela não trabalha com esse tipo de documentação, né? É tudo muito informal, vendido em lojas, é comprado por lojas e vendido eletronicamente, sem documentação. A gente pretende firmar os convênios com essas associações, com serviços especializados, que vocês vão ter aqui uma palestra. A gente buscou fazer algumas reuniões, entender as empresas que poderiam prestar esse serviço, né, para os associados de maneira acessível, para os registros nominais de Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes, INPI, trazer esse entendimento e uma facilidade para o nosso associado. Manter o intercâmbio, então a gente começou a mapear todas as fundações, associações que têm finalidades similares, tanto aqui quanto no Brasil, para que coletivamente a gente ganhe força, né, para essa batalha. E, em resumo, a gente pretende promover os direitos, constituir direitos, divulgar, ensinar, implantar projetos de conscientização, ir para a escola, porque nesse tempo, que foram quase 2 anos que a gente deflagrou ações, mandou muitas notificações, a gente percebeu que tudo começa no conhecimento, né? Então, os projetos dos arquitetos, essa conscientização de que não é só um comércio, uma realização de ego, né, de ter aquilo no projeto e compre onde der para comprar. Então, basicamente, a função da associação é ser uma escola para todas essas partes, trazer esse conhecimento. A gente pretende instruir o nosso associado a se proteger documentalmente. A gente pretende atuar fortemente no projeto de lei que vem a alterar, que eu vou contar um pouco para vocês. Então, as primeiras ações da Brada, institucionais, que esse é o meu papel, ela vem em participar, né, ativamente na formulação e implementação das políticas públicas, as previsões legais, utilizando todas as ferramentas, as articulações, a pressão, os processos decisórios, como, né? Então, a gente foi buscar se existia algum movimento nesse sentido, e a gente encontrou um projeto de lei de 2019, da Gendira Fegali. Esse projeto está tramitando. Ele propõe alteração, atualização, consolidação da legislação. É um projeto muito bacana. Ele vem caminhando lentamente, a gente pretende impulsionar. O ano passado, a gente foi formada uma Câmara para que esse projeto tramitasse dentro de um conglomerado de deputados. Então, a gente pretende ir com a associação, precisamos dos associados, para que a gente possa ter uma representatividade aqui, porque, você veja, um projeto de lei, hoje tem 25 deputados atuando e não tem uma associação ali, né, dentro das discussões. Em março do ano passado, eles criaram um conselho. No mês 10 do ano passado, ele foi pleiteado, né, para que haja uma audiência pública. Ela deve ocorrer em breve. Então, a missão atual é que a gente vai, em nome desse coletivo, participar da parte estratégica dessa audiência pública, participar desse conselho deliberante e apoiar a deputada de todas as formas possíveis para que a gente possa fazer a alteração na 2370 de 2019, para criar artigos específicos. Hoje a lei perante o judiciário é um pouco obscura. Então, nesses pilotos, a gente viu, para mim, jurista, é muito claro que a lei atual ela tem uma previsão e protege, mas o judiciário não entende. O que eu falo muito para a Gisele, nós precisamos ser amigas, a associação precisa ser amiga do judiciário. A associação ela precisa ter uma Câmara, não sei se vai ser uma Câmara, um conselho, mas um grupo de técnicos que possam ser eleitos pelo judiciário para emitirem pareceres, para fazerem laudos. Hoje o judiciário não opera de forma segura o direito autoral e a propriedade intelectual.
A gente tem um processo em cada estado. A gente fez assim para que a gente pudesse medir, né? E hoje até estava contando para a filha do Sérgio, né, que eu vou ter que defender uma apelação aqui com os livros todos. Eu vou vir com todos os livros do Sérgio, porque esse entendimento ainda é complicado, porque os móveis estão em lugares elitizados aqui em São Paulo. Lugares que a gente não vai fazer busca e apreensão, mas que a gente precisa do entendimento do judiciário, né? Junte-se a nós. A gente precisa de vocês. É muito importante. Eu tenho essa cabeça de jurista, né? Eu pretendo fazer esse advocacy junto ao Ministério da Cultura, junto com o Legislativo, Judiciário, e eu preciso desse coletivo, de pessoas, né? Não sei se eu tenho que entrar muito aqui na questão do estatuto, mas a associação está pronta. Ontem a gente estava até discutindo a questão de quanto seria essa taxa, porque nós estamos investindo. Então, hoje, a gente precisa do mínimo, né? Então, as mensalidades elas vão começar para estudantes, 100 obras publicadas a R$ 160, e elas têm uma tabela, e vocês vão colocar o mailing. Eles vão ter um desconto. Estudante, até então, o estudante nem estava, né? Sim. O estudante nem estava nesse escopo, primeiramente. E a gente discutindo, a gente percebeu que ele é figura muito importante, né? Porque começa ali, dentro das universidades. Então, a Brada buscando institucionalmente poder estar nessas universidades, né? Poder comunicar com esse público. E a gente, tendo ações em toda a cadeia, a gente conscientiza quem paga a conta, que é o consumidor. Que, às vezes, o consumidor final, que é aquele que, né, adquire, ele não tem esse conhecimento. Então, é basicamente isso. A gente chama vocês para essa luta, a gente conta com vocês, a gente precisa desse aglomerado. É muito importante estarmos num grupo forte para a gente atuar especificamente na educação, judiciário, legislativo, e tentar proporcionar para esse mercado um ambiente mais seguro, democrático, né? Democrático e principalmente sério, né? Que a gente tenha seriedade, porque é a arte brasileira, né? É disso que nós estamos falando. E se você for olhar outros países os países europeus, os Estados Unidos, eles atuam bravamente para essa proteção. É isso. Conto com vocês. Venham conosco. Obrigada.